Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre as eleições de 2018. E os nossos convidados são Bruno Andrade. O Bruno é especialista em direito eleitoral. Ele é assessor da presidência do TRE aqui do Rio de Janeiro. E ele vem nos falar basicamente das regras eleitorais desse ano. Prazer em tê-lo aqui, Bruno. Prazer, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos com Vera Tostes, que é historiadora, e ela vem nos fazer um balanço desses quase 30 anos de eleições desde a redemocratização do país. É isso mesmo, né, Vera? Já 30 isso anos. mesmo. Maravilha. Boa tarde. Prazer em tê-la aqui. Nós estamos com o Ricardo Ismael, que é cientista político, ele é da PUC do Rio de Janeiro, e ele vem comentar a importância, as principais características também das eleições desse ano, porque nós temos as majoritárias para presidente, para governador do Distrito Federal, e nós temos as proporcionais para deputado federal, para deputado estadual, para deputado distrital e os senadores. Então, uma eleição muito complicada do eleitor escolher, saber e avaliar a importância, não é isso? Verdade, Vera. Prazer estar aqui novamente. Estamos com Chiara de Tefé. A Chiara é pesquisadora do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio de Janeiro, e ela vem nos falar basicamente sobre fake news. Não é novidade. Exato, fake news não o é termo. Algo novo, né? O termo é novo. O termo vem sendo usado mais nesses últimos anos, mas notícia falsa não é algo novo. E vem sendo espalhada há muito tempo, por boca a boca, pelo rádio. Só que tem umas características diferentes com as redes sociais, não é isso? Sim, me parece que as redes sociais vêm facilitando a disseminação de notícias falsas. É esse o ponto. E esse é o problema nas eleições de 2018. Maravilha. E nós estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar como está o programa hoje, Bruno. Ei, Vera, um pouquinho diferente, hein? Boa tarde aos nossos convidados. Um boa tarde muito especial para você que está em casa aí do outro lado da telinha. Hoje o programa, como é gravado, as perguntas foram feitas previamente pela produção e eu vou passá-las ao longo dessa edição. Infelizmente você não vai ter como participar ao vivo, mas eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom e você vai poder acompanhar tudo muito legal. Tá bom, Vera? Maravilha. Então, a primeira pergunta que eu faria seria ao Bruno a respeito da quantidade de boatos, a respeito de fraudes nesse processo eleitoral por conta das urnas eletrônicas, que a gente achava que tinha sido uma solução contra a fraude e, de repente, começam nas redes sociais dizer que não, é facílimo fraudar a urna eleitoral no Brasil. Em todo ciclo eleitoral, todo ano eleitoral, a justiça eleitoral como um todo passa por esse tipo de contestação, porque as pessoas são muito descrentes, às vezes, em relação à tecnologia, ao desconhecimento do funcionamento da própria urna eletrônica e o candidato derrotado também acontece muito. Eu sempre brinco que se a urna eletrônica fosse fraudada, a gente não teria tantas trocas de lideranças políticas no Brasil todo. Então, a gente tem, muitas vezes, o poder executivo é feito por um partido e todo o poder legislativo é feito da oposição. Então, que fraude é essa que a gente não consegue unificar de quem ganhou? Não, a gente escolheu um partido para ser o poder executivo e outros completamente diferentes, oposições a esse para ser do poder legislativo. Eu costumo dizer que a urna eletrônica ela trouxe uma inovação para você mudar o foco da contestação da eleição. Antes, a historiadora está aqui para falar melhor sobre isso do que eu, a contestação era sobre o processo de apuração das eleições. Então, você tinha várias possibilidades de manipulação, porque o voto às vezes era aberto, às vezes era secreto, mas mesmo secreto, todo o sistema era um pouco corrompido. Então, com a urna eletrônica, a gente teve um caso emblemático aqui em 94, no Rio de Janeiro, onde as eleições proporcionais tiveram que ser refeitas por conta de fraude na apuração dos votos. E em 96 vem a urna eletrônica para tentar dar uma resposta a isso. Então, hoje, a gente desviou o foco. Hoje, a tentativa de fraude à eleição não é mais na apuração, é já diretamente no eleitor. É com a compra de votos, tentativa de ameaças físicas, grupos armados. Então, a gente mudou, a gente tirou um pouco o foco disso. E a urna eletrônica foi essa resposta. Então, assim, há possibilidade de melhorias? Sempre há possibilidade de melhoria. Eu tinha um professor que dizia que o que não melhora, piora. Então, a gente sempre tem que estar buscando evoluções. Com certeza. E essa decisão do voto em papel? Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, pela segunda vez, já entendeu que o voto em papel, que, na verdade, seria um comprovante de voto, isso. Não é o voto em papel, né? A pessoa continuaria votando na urna eletrônica. Entendeu que isso feriria o sigilo do voto, poderia vir a ferir. É uma decisão que a gente tem que cumprir, principalmente em relação à justiça eleitoral. Se tivesse que fazer o voto em papel também, a gente teria que cumprir. A questão que o Tribunal Superior
colocava à época era que a gente não teria, até pela questão econômica, condições de implementar isso de forma 100%. Porque era um custo muito grande, a gente teria que comprar equipamentos, preparar as urnas que hoje já existem para receber esse equipamento novo, e isso não seria feito de uma forma única no Brasil todo. Então, essas contestações sempre vêm, todo ano. A gente chama de mitos eleitorais, né? Igual renovação de eleição, se eu votar nulo vai ter nova eleição. Todo ano eleitoral vem, essas questões surgem de novo e a gente tenta esclarecer a população sobre isso. Maravilha. Ele está falando que a vida se repete muito igual, mas não é bem assim, né, Vera? É verdade. Mas essa questão do voto, eu considero que a urna eletrônica trouxe um progresso não só na questão da segurança, mas também na rapidez dessa contagem, né? Isso. Eu me lembro que antigamente você às vezes ficava quase que 2 semanas esperando o resultado de uma eleição num Brasil de dimensão continental como o nosso, né? Isso. E aí a fraude era muito mais fácil. Me lembro que historicamente existia até o que se chamava-se o voto do fósforo. Porque os votos eram até queimados na urna depois. Então, você veja que essa questão de fraudar a eleição é algo que sempre existiu, né? E na minha opinião, a urna eletrônica trouxe um avanço muito grande. E tem um nessa outro questão. aspecto também que eu acho que vale a pena salientar. A Constituição de 88, ela cumpriu uma coisa que foi importante, foi ampliar o universo de eleitores. Hoje a gente tem 147 milhões de eleitores aptos a votar agora em 2018. E antes de 88, você não tinha o voto no alfabeto. Ele agora pode votar e tem votado. A urna eletrônica facilita muito a vida de quem tem dificuldades ainda de escrever o nome do candidato, ou mesmo o nome do partido, quando vota em legenda. Portanto, ele vai fazendo uma fila, a filazinha dele, ele vai lá, escreve o número e na hora digita. Então, vamos dizer assim, a quantidade de votos nulos por preenchimento errado do nome do candidato ou da coisa diminuiu drasticamente com a questão da urna eletrônica. Então, isso também ajuda e muito a pessoas que às vezes tinham dificuldade de escrever o nome do partido ou do candidato, que agora não. Eles vão, anotam lá na sua filinha, chega na hora da urna eletrônica lá e digita e está tudo resolvido. Acho que, claro, há sempre uma discussão que surgiu, inclusive no ano passado, por conta de uma desconfiança na eleição de 2014, como havia uma diferença pequena, se não poderia estar havendo aí a questão de algum tipo de fraude nas urnas eletrônicas, tá certo? Mas pelo que eu conheço, e eu gostaria até de ouvir um pouco mais o Bruno, há todo um sistema da própria Justiça Eleitoral de verificação dessas urnas. É claro que, por amostra, os próprios partidos indicam fiscais para acompanhar a zerésima, para saber se está tudo zerado, se não tem nenhum voto, já está computado antes de que se tenha o eleitor votando. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. E tem, inclusive, eu acho que a participação de hackers tentando fraudar um pouco essas urnas do TRE, inclusive. O né? processo todo eleitoral, ele é informatizado, mas ele é sempre acompanhado, sempre auditado. Eu costumo dizer que as pessoas falam, não, mas como é que ninguém consegue fraudar a urna eletrônica, se consegue fraudar a NASA, se consegue fraudar os bancos? A questão da urna eletrônica não é a impossibilidade de fraude. Fraude em qualquer sistema eletrônico é possível. Então. O problema é que o sistema eleitoral ele é feito de um modo que a possibilidade de você identificar essa fraude, caso tenha uma tentativa ou que venha a acontecer, a gente consiga perceber num espaço muito rápido de tempo. Isso. Então, a gente começa desde a fabricação dos softwares, os programas de computador que vão rodar na urna eletrônica, ele é desenvolvido com a ajuda de... antigamente se fazia concursos, mas o TSE falou, não é uma questão de concurso de competição, é uma questão de melhorar a democracia do país. Então, ele abriu aos hackers, ficam as semanas, faculdades se inscrevem para fazer acesso aos sistemas e analisar falhas no sistema. Então, desde esse momento, aí você consegue identificar essas falhas, os programadores fazem as melhorias no software, isso é lacrado, com participação, como o Ricardo falou, com participação da OAB, com participação de todos os partidos políticos que quiserem comparecer, com participação do Ministério Público Eleitoral. Então, isso tudo é lacrado, esses softwares, e ele fica de um jeito, a gente chama de hash, é uma assinatura digital, que se qualquer alteração for feita naquele software, muda-se essa assinatura. Então, o partido político recebeu essa assinatura eletrônica lá em abril, desses sistemas, ele consegue verificar depois da eleição se aquele sistema que ele assinou em abril
foi efetivamente aquele que usou na urna. Maravilha. Então, a gente, de uma certa forma, né, Ricardo, a gente consegue ver um pedaço do voto, ou seja, votar e apurar, a gente tem um pouco de paz para pensar no problema mais sério, que é o problema do conteúdo do voto. Ou seja, essa eleição é muito volumosa. O que você acha dela? Você acha que realmente isso complica o eleitor, facilita o eleitor? Como é que você vê esse sistema? Essa pergunta é muito boa, Vera. Veja, tem 3 complicadores principais, tá certo? Em primeiro lugar, é evidente que a própria imprensa tem muita dificuldade de acompanhar as eleições proporcionais, eleição para deputado federal, deputado estadual, porque é uma quantidade muito grande de candidatos. Na eleição para presidente, na eleição para governador, na eleição para senador, como são menos candidatos, você promove entrevistas, debates, de alguma maneira vai tendo informações que vão ajudando na tomada de decisão do voto do eleitor ou da eleitora. Isso acontece naturalmente, quer dizer, para presidente, então, é uma quantidade imensa de entrevistas em várias redes de televisão aberta, rádio, enfim, sites, etc. Agora, a questão para o voto proporcional é difícil para a imprensa fazer esse tipo de serviço, de fazer essa prestação de serviço, de trazer informações sobre a trajetória do candidato, suas ideias, como acontece nas eleições para governador, presidente. Porque você tem um número de candidatos enorme, você tem 50 mil candidatos para deputado. Este é um aspecto. O outro aspecto é o que você tocou. Como você tem muitos candidatos, são 5 votos que você vai registrar na urna eletrônica, há uma dificuldade também desse eleitor, às vezes, fazer o dever de casa, né? Olhar, por exemplo, para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, estadual, ele tentar fazer uma escolha consciente, verificando aquele que se aproxima mais das suas ideias. O erro acontece, às vezes a gente vota errado, depois a gente percebe isso, mas a gente tem que fazer o dever de casa. O que é fazer o dever de casa? Tentar se informar sobre aqueles que possam representar no parlamento estadual, no parlamento federal, quer dizer, você tem 2 votos que são a representação política. Esse termo é interessante. Nos países federalistas, como Estados Unidos e Brasil, você tem uma dupla representação, o deputado estadual e o deputado federal, que representa, portanto, nas decisões que são tomadas no nível amplo estadual e outros no nível federal. O senador, ele representa o Estado, a federação, as unidades da federação. Portanto, há uma dificuldade desse eleitor, às vezes, fazer essas 5 escolhas de maneira consciente, tentando procurar olhar direitinho, normalmente fazer as comparações, como disse, as trajetórias, as histórias, as ideias, etc. Isso pode fazer com que haja, portanto, uma decisão do voto muito tardia. É uma questão que acontece naturalmente. As pesquisas mostram que a tomada de decisão do voto para presidente, para governador, ela vai se dando muito mais rápido do que a eleição para deputado estadual ou federal. Vai ter casos que até uma semana antes, até mesmo no dia da eleição, as pessoas ainda não tomaram a decisão de quem vão votar para deputado estadual ou deputado federal. Mas isso não é extraordinário, Ricardo? Justamente a gente sabendo que o presidente que for eleito, o governador que for eleito, ele vai depender absolutamente de uma forma extraordinária, a gente vê isso o tempo inteiro, no governo do país, desses deputados que são eleitos, Quer dizer, existe uma interdependência que não fica clara para o eleitor, que depois, imediatamente, quando o presidente é eleito, ele vai dizer, mas eu preciso da maioria para governar. Essa é uma questão que é importante. Então, veja, vou aprofundar um pouco o que você está dizendo. Quer dizer, na verdade, na primeira rodada, quer dizer, no dia 7 de outubro, vão estar definidos deputado estadual, deputado federal e senador. Obrigatoriamente se encerra aí. Porque a eleição é de turno único para o Senado e é de turno único para deputado estadual, deputado federal. Pode acontecer de ter um segundo turno para governador. Aí os 2 mais votados vão para o segundo turno, e para assim como o presidente. Mesma coisa. De maneira que, de alguma maneira, o Brasil às vezes continua dando muito mais destaque para a eleição majoritária, principalmente presidente e governador, e isso deixa de lado, num plano mais secundário, a eleição para o parlamento, que é a origem da democracia. Exatamente. É ali onde está a relação direta da sociedade com o sistema político. E vai se passar os 4 anos da legislatura dizendo, mas que deputados são esses? Eu nem me lembro em quem eu votei, eu nem me lembro, eu nem sei. Só para concluir, gente, então nesse caso, a gente pode estar, na verdade, criando um problema para depois das eleições. Quer dizer, na verdade, isso certamente já foi muito discutido aqui nesse programa e outros, essa questão de que o presidente eleito,
ele não tem maioria no Congresso. Então, a sua aliança ainda não é suficiente para garantir uma maioria de votos no Congresso Nacional, que terá que ser, portanto, formada depois da eleição, o tal do princípio de coalizão. Isso também acontece para o governador. E, às vezes, você tem um certo choque, porque o eleitor votou numa lógica para presidente, para governador, e votou de uma outra lógica, completamente sem nenhum tipo de congruência, sem nenhuma sintonia, para deputado estadual e deputado federal. Então, isso cria, certamente, um problema, depois das eleições, para conseguir combinar essas duas lógicas distintas que o eleitor adotou para a eleição majoritária, presidente e governador, e para a eleição proporcional. E você acha, eu vou ter que fazer um intervalo agora, você acha que isso é um problema sem saída? Isso é um dos problemas do funcionamento da nossa democracia? Esse é um problema do sistema nosso eleitoral, porque, na verdade, na França você tem primeiro eleição para presidente, depois você tem eleição para a Assembleia Nacional. Aí separa as duas eleições. No Brasil, a única saída que a gente tem que, e o programa ajuda, é dizer o seguinte: olha, gente, do mesmo jeito que vocês estão preocupados quem vai ser o próximo presidente, o próximo governador, porque isso afeta diretamente um monte de coisa na vida de cada um de nós temos que ter atenção também com a eleição para deputado estadual, federal e senador. Porque não é uma coisa indiferente, ou seja, esses atores, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, podem tomar decisões fundamentais em 2019 em relação à vida de cada um de nós. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta já já. Uhum. Deixa eu passar a palavra para o Bruno Barros. Olha aí, Vera, vamos de consulta. A Catarina Montes, ela quer saber como é que fica a questão da biometria nessa eleição, que é uma novidade, né, para algumas cidades. Como é que fica? A biometria, cada regional decide como vai atuar, né? Aquelas cidades onde já passaram por recadastramento biométrico 100%, o TSE obriga que seja votação biométrica. Quem não foi ainda, fica a critério de cada regional fazer o que a gente chama de eleição híbrida. Então, a pessoa vai, se ela já coletou antes, previamente, sem ser uma revisão de eleitorado, a urna vai solicitar que ela apoie o dedo dela para verificar a biometria. Aqueles que não coletaram a biometria, o mesário vai fazer normalmente. É a mesma urna, não tem uma urna diferente para a biometria ou não. Uhum. O que muda em relação à biometria é a segurança do voto, a segurança de que aquela pessoa está votando de forma regular e é ela que está cadastrada na Justiça Eleitoral. Você é mesário, Bruno? Eu fui mesário 3 eleições. Você não vai ser mais esse ano? Não, desde a última eu não fui mais. Então vai me visitar lá, eu vou ser. Alguém aqui vai ser mesário? Não. Eu não posso, eu estou impedido. Eu tinha uma pergunta na questão das urnas. Que uma dúvida que surge sempre. Se a urna enguiça, qual é o procedimento? Você que é mesário, você já foi, né? Qual é o procedimento? E as pessoas ficam achando a urna enguiçou, então pode ter havido fraude. Eu vou deixar o mesário responder, então. Não, olha só, o que acontece? A gente tem uma série de mecanismos de contingência, que a gente chama. Então, a gente faz alguns testes na própria urna que deu defeito, para ver se o defeito dela foi só passageiro, como se fosse um reiniciar de um computador. Então, a gente verifica se a bobina dela deu problema, se foi uma memória interna que deu problema. Se ela não for possível resolver, a gente consegue substituir por uma outra urna de contingência, que a gente tem igualzinha à urna eletrônica. Se o problema for tão grave que a gente não consiga, porque essa urna de contingência, o que a gente faz? A gente pega toda a parte de resultado, de eleição da urna original e insere nessa urna de contingência. E ela é só substituída. E a votação continua a fluir normalmente. Se isso não foi possível, se o problema foi nessa mídia, ela é lacrada, manda-se isso para o juiz eleitoral e a votação continua em votação de papel. Todas as sessões têm cédulas disponíveis para votar em papel. Mas é muito bom porque você faz o seguinte, o primeiro problema, você desliga a urna e liga de novo, que é igualzinho. É igualzinho ao computador de casa. E aí o mesário tem que acalmar os eleitores. Fica todo mundo em pronto. Começa a fila, aí não vai dar tempo de votar. E aí começam as notícias, né? Rapidamente nas redes sociais. Então, para falar em notícias, antes de eu passar a palavra para a Vera, que vai nos fazer um panorama um pouco histórico, deixa eu falar com a Chiara a respeito qual é o principal problema, já que fake news sempre existiram, desse ano. Então, desde as eleições norte-americanas, se percebeu que vêm sendo disseminadas muitas fake news, muitas notícias falsas, para se interferir no debate político, aumentar a polarização. E é uma preocupação muito clara das instituições brasileiras com isso afetando as eleições de 2018.
Só que isso não é novo também no Brasil. Desde 2014 se sabe, por meio de um estudo feito pela FGV de São Paulo, que houve interferência no debate. Foi divulgada muita notícia falsa desde 2014, há uso de perfis falsos em rede social para disseminar esse conteúdo, há uso de tecnologias como bots para disseminar conteúdo falso. Então, há uma grande preocupação das instituições com essa questão agora nas eleições. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral, desde o ano passado, vem desenvolvendo normas e resoluções para tratar de fake news. É uma preocupação, então, que envolve tanto o governo, quanto as plataformas, quanto até mesmo os tribunais superiores. Agora, Chiara, eu não sei não, mas eu vejo essa... O WhatsApp é o reino, né? Das notícias falsas. Hoje em dia, então, é o reino mesmo. E uma sensação que eu tenho, você vai me confirmar isso ou não, é que a notícia falsa, ela se espalha não por erro de apuração, mas ela se espalha pela intenção. Ou seja, a pessoa espalha se aquilo convém a ela que aquilo se espalhe. Não tem nada a ver com apuração, com verdade, com falsidade. Tem a ver com a conveniência eleitoral da pessoa que para. É isso? Vera, me parece que a gente tem dois sujeitos aqui. A gente tem um sujeito que espalha notícias falsas de forma proposital, isso. Porque ele concorda com aquilo, ou porque ele quer mudar o fluxo dos debates, militante quer denegrir eleitoral. a imagem de determinado político, ou melhorar a imagem de outro. A gente tem essa figura que divulga de forma proporcional, de forma proposital, desculpa. E a gente tem outra figura que divulga porque concorda com aquela ideia. E muitas vezes não sabe se aquilo é falso ou não. Muitas vezes nem sabe. Nem se interessa. Não apura muito. Mas no primeiro momento acha que pode ser verdade mesmo e divulga aquilo. E no WhatsApp se percebeu a divulgação em massa de conteúdos falsos. Em grupos de família, então, há uma divulgação maciça de conteúdos falsos, que envolve ou não temas políticos. Só que no WhatsApp a gente tem uma questão que não tem como remover, não tem como pedir à plataforma remover diretamente aquela informação falsa de um determinado grupo, porque usa ali uma criptografia ponta a ponta. Então, só quem está dentro daquela conversa pode remover o material. É diferente do Facebook. Eu posso, por exemplo, pedir a remoção de um conteúdo falso do Facebook, porque ele tem gerência na plataforma. No WhatsApp, não. Então, há muita divulgação de conteúdo falso. Por isso que se pede tanto para as pessoas apurarem o que elas recebem, para elas tomarem cuidado com as fontes, enfim. Há toda uma preocupação com a questão educacional. As pessoas têm que começar a filtrar melhor o que elas recebem. Exatamente. Vera, vamos lá para a sua visão histórica dessas nossas Falar eleições. Falar um pouquinho até da República, Isso. né? Porque não são só esses últimos anos, pós a redemocratização. É um histórico republicano no país. O historiador é isso. Né? Você diz assim, porque que são os últimos 30 anos? Não, você tem que pensar quando o Brasil foi descoberto. Mas que uma coisa é consequência da outra. Né? Você vê, o nosso período republicano sempre foi extremamente conturbado, cheio de períodos de exceções. Isso reflete até nas imagens de candidatos que nós temos hoje. Quer dizer, sempre que nós tivemos um período de questões econômicas sérias, questões sociais, as Forças Armadas não contentes, nós tivemos um golpe de Estado que fez a própria República, né? E por aí a coisa vai, tivemos regimes de exceção. Só para a gente ter uma ideia, nesses quase 130 anos de República, 128 anos de República, nós só tivemos 5 presidentes que foram eleitos em voto direto e que cumpriram os seus mandatos. Só 5. É muito pouco. Quer dizer, é muito pouco. De 46 governantes, porque tiveram o período da ditadura militar, o período da ditadura Dá para nomeá-los todos. Então, nós temos a impressão de que é um universo muito grande, mas é um universo muito pequeno. E nesses últimos anos, eu acho que aconteceu algo fantástico e de um progresso bastante grande para o nosso país, que, além do retorno à democracia, a Constituição trouxe um reforço para a não censura, que foi muito importante na última Constituinte,
e que também, por outro lado, nos levou à apuração do comportamento dos nossos políticos, o que veio a derivar não só na questão que houve do mensalão, mas da própria Lava Jato, que nessas eleições eu acho que tem que ficar também, de certa forma, aparecer toda essa questão da corrupção que veio no mundo brasileiro, político ou não político, à tona, né? E que é um cuidado que o eleitor deve ter. Mas, de qualquer forma, nesse período, nós tivemos aquilo que é próprio da democracia. Governo substituído pelo que não é governo, esse ciclo eleitoral de governo e oposição, que aconteceu, sobretudo, na passagem do período do Fernando Henrique para o governo do Lula, que foi uma alternância de governo e oposição. Isso é muito salutar para o exercício da democracia, que numa faixa etária da população brasileira, onde eu me incluo, nós ficamos muitos anos sem votar. É verdade. Eu só votei uma vez na minha vida e depois eu só vim votar agora, recentemente. Então, a população, que nós temos que pensar de uma maneira geral, muitos não estavam acostumados a exercer esse voto, essa democracia, direito, né? O seu direito, mas o seu dever também. Isso. E o seu dever, como a gente falou aqui muito bem, é olhar, ter o cuidado de saber em quem você vota e o porquê você está votando. Porque senão você amanhã não pode reivindicar, não gostei, você nem sabia o nome dele direito. Você nem sabe, né? Quem você Esse vota. que eu acho que é... Vera, se você me permite, aproveitando a sua colocação muito pertinente, é importante que a gente diga, né, aproveite aqui esse programa e outros, dizendo da importância de votar, né? Na eleição de 2016, a gente verificou, por exemplo, no Rio de Janeiro, que no segundo turno teve mais gente votando branco, nulo e ausente do que a votação do primeiro lugar, do prefeito Marcelo Crivella. Isso é preocupante, porque, de fato, você tem uma tendência hoje das pessoas dizerem assim, olha, o Brasil está precisando de renovação de liderança. Ao mesmo tempo, a constatação de que essa renovação não pode ser muito acelerada, porque a substituição das antigas por novas lideranças depende de processos sociais, depende dos movimentos sociais, de novas lideranças que vão surgindo, no movimento estudantil, no movimento sindical. Enfim, é um processo social, não tem como você fazer isso artificialmente, não tem como comprar liderança ou mandar fabricá-las. Agora, por outro lado, muitas vezes as pessoas se deparam nas eleições, por exemplo, com a presença de novas e antigas lideranças. E às vezes assim, não, mas eu gostaria de ter outra liderança. Sim, mas faz parte do processo democrático essa, vamos dizer assim, uma certa paciência para que a gente possa ir avançando sem ir para medidas, vamos dizer assim, de ruptura institucional, que eu acho que você aqui apontou muito bem. Então, eu diria o seguinte, essa é uma eleição muito importante. A gente está completando 30 anos da Constituição, há certamente um debate que vai ser feito em 2019, se é preciso fazer novas reformas na Constituição ou não. Enfim, há uma agenda para 2019 muito importante para um país que enfrenta desemprego, problema na área de segurança pública, na área de financiamento dos serviços sociais. Agora, este momento é um momento sagrado do eleitor, de cada um de nós, de dizer assim, olha, eu acho que o caminho é por aqui, ou é por lá, ou é por aqui. A liderança, embora não seja aquele que eu gostaria do ideal, mas esse daqui eu vou confiar o voto. Quer dizer, é importante a participação. E aí, até coloco para você, a participação é uma coisa que nós, cientistas políticos, a gente sempre estimula. E a participação, evidentemente, se dá através da liberdade de expressão. Mas com a questão da fake news, isso é uma questão que a liberdade de expressão também tem certos limites, né? Você não pode estar deliberadamente produzindo uma mentira para tentar ganhar um processo eleitoral ou tentar destruir a reputação de um concorrente. Não, e você também não pode tratar o seu co-cidadão como se fosse um inimigo que merece a morte. Ou seja, a gente está aprendendo também a fazer essa participação. Foi a um gente limite nunca que tá na teve tanta Constituição, possibilidade via redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, de cada um de nós até sermos um pouco aquele que está fazendo a formação da opinião pública, né? De maneira a cada um que vai lá, cria um blog ou cria uma página no Facebook ou no Twitter ou tem grupo de WhatsApp, vai formando opinião.
vai, de uma certa maneira, contribuindo para a decisão do voto. Tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Então, eu queria ouvir um pouco mais você, quer dizer, entre essa liberdade de expressão, essa participação, existe também certos deveres ou certos limites para que cada um de nós, como indivíduo ou coletivamente, respeite, né? Não, perfeito. Como a Vera falou, e você acabou de colocar, a liberdade de expressão é bastante protegida na Constituição. Os tribunais superiores, notadamente o STF, vem privilegiando a liberdade de expressão com medo da censura. O medo é que discursos relevantes sejam censurados, que minorias sejam prejudicadas, mas a liberdade de expressão, de fato, pela própria Constituição, tem limites. Você não pode causar dano a alguém, você não pode discriminar grupos, você não pode proferir comentários racistas, você não pode discriminar alguém por cor, por gênero. Há uma série de limitações na Constituição. Então, a gente também tem que se preocupar com as fake news, porque a liberdade de expressão é assegurada, mas você não pode falar tudo contra todos. Agora, ao mesmo tempo, queria até você tocou em 2 pontos que eu queria que a gente conversasse aqui, que é o problema do voto nas mulheres e o voto nos negros. São pessoas subrepresentadas no nosso legislativo. Quer dizer, e como é que a gente faz para resolver esse problema, Ricardo? Bom, as mulheres só começaram a votar a partir de 1934. Sim, mas a gente começou a votar, inclusive até antes da Suíça, mas não aumenta, né, Vera? Aí que foi esse momento até de uma conscientização da própria mulher com o seu direito de participar dessa política. Que, infelizmente, nós chegamos no século XXI, nessa eleição hoje, ainda com uma representatividade extremamente baixa. Extremamente baixa. O Brasil só teve uma presidente mulher em 42 ou 43 governantes. Uma mulher. Isso. Entende? E o nosso legislativo tem o quê? 3%? 10%? Não chega a 10%. De 10%. Chega a 10%. E no parlamento, tão pouco. Agora, é interessante que, para essas eleições, está sendo muito falado a questão das mulheres, né? O voto da mulher. Para quem que a mulher vai votar? Então, você veja, ao mesmo tempo que se preocupa com quem a mulher vai votar, significa que talvez, numa próxima eleição, nós tenhamos mais mulheres votando, porque já existe o assunto mulher, né? Em quem as mulheres vão votar? Por que muitas mulheres estão indecisas? Historicamente, as mulheres sempre foram indecisas, em todas as eleições. Elas só vão se decidir muito em cima do voto. Isso já é comprovado até por estatística, né? Então, mas você veja como começou a haver uma preocupação do papel dessa mulher. E essa mulher que eu estou falando não é nem a mulher política, a mulher que está no parlamento. É a mulher do cotidiano, aquela mulher que trabalha, a dona de casa, entende? Que ela tem que também ser chamada à responsabilidade de olhar em quem que ela vai votar, já que ela tem tanta preocupação de uma ordem prática, direto com a saúde, com a educação, né, que é o que ela convive na família, objeto, né, dessas políticas. Então, que ela também olhe isso, porque a decisão dela como mulher é muito importante até para influenciar o seu meio familiar. Pois é, por que essas agendas não passam, né? Tanto a do negro quanto a da mulher? Porque nós estamos falando não é nem de 2 minorias, nós não falando de 2 grandes grandes maiorias. Estamos falando de 2 maiorias, né? Quer dizer, o 52% do eleitorado é formado por mulheres e a gente não tem 10% lá na Câmara de Deputados, presença de mulheres. Então, de fato, e 52% da população se declara negra. Quer dizer, se você olhar também, né, a população negra, e se incluir também pardos, enfim, você tem aí 2 grandes maiorias. Eu diria para você uma coisa mais didática, Vera, e para a nossa reflexão aqui. Essa eleição tem uma coisa que chama-se normalmente a questão do financiamento eleitoral, tá certo? Quer dizer, você tem lá um dinheiro que foi destinado 1 bilhão e 700 milhões aos partidos políticos para financiar as eleições. Os maiores partidos têm mais recursos. Há uma tendência de que os partidos que antes eram obrigados a terem 30% de candidatas mulheres para o Legislativo Estadual e para a Câmara de Deputados, agora também passem a gastar 30% desse recurso com essas candidatas. Porque senão você só estava colocando lá na lista para fazer de conta que estava dando, né, espaço para a mulher, mas na prática você não está dando recurso para poder fazer campanha. Esse é um ponto.
O outro ponto, e aí tanto vai valer para o público feminino, como normalmente para a questão do movimento negro, é que é preciso se organizar através da opção hoje do financiamento individual. Se chama muito hoje da vaquinha online, quer dizer, através da internet, você pode abrir uma conta e ali uma liderança feminina e negra, por exemplo, ou uma liderança negra que tenha uma representatividade em algum estado brasileiro, em alguma cidade, ele passe a arrecadar recursos para o financiamento da sua campanha. A gente tem que voltar um pouco aos anos 80, quando a gente tinha, na resistência contra a ditadura militar, vários candidatos que eram profissionais liberais, professores, etc., que eram abraçados pela sociedade. De alguma maneira, aquele movimento contra a ditadura militar, que foi liderado muitos anos pelo MDB, que era uma grande frente, você tinha vários professores, advogados, profissionais liberais, que se lançavam e com o apoio que existia dos seus colegas, amigos e etc., faziam campanha e conseguiam enfrentar o recurso que vinha da máquina, da arena e etc, etc. Então, eu diria que a gente tem que voltar um pouco para essa linha. Entendi. Ou seja, abraçar aquelas candidaturas, sejam de mulheres, sejam de negros, que possam sim fazer um trabalho importante no parlamento. Agora, para isso tem que haver uma mobilização da sociedade, identificando quais são essas lideranças e abraçá-las. Abraçá-las significa fazer o financiamento ou até dar algum tipo de trabalho no dia a dia, que significa, na prática, algum tipo de recurso. E nesse sentido, você tem toda a razão. As redes sociais passam, e a internet passa a ser importantíssima. Deixa eu só perguntar para o Bruno o seguinte, como é que está a situação do financiamento hoje em dia em relação à TRE? Acabou aquela... Empresarial. O empresarial. Acabou aqui, ó. Que a gente, né? Que deu aquele resultado todo. Enfim, como é que está a situação hoje em dia? Em 2016 já não podia ter mais pessoa jurídica do ano. Então, a gente já tem um laboratório em eleições municipais. A gente está percebendo agora que as pessoas estão se adaptando, até porque o teto de gasto que o Legislativo colocou é muito baixo. Então, se você tiver, por exemplo, em 2014, a eleição para presidente da República, o candidato que ganhou declarou a mais de 350 milhões de gastos. E o teto legislativo hoje, para a eleição para presidente, 70 milhões. Então, assim, você caiu mais de 4 vezes o valor que foi gasto em 2014. Então, assim, a gente está percebendo que até a propaganda está demorando muito a pegar fogo, mas olha só, porque você não tem recursos. O princípio básico mesmo. Nós temos um fundo partidário, nós temos... A gente tem questão administrativa. A gente tem o fundo partidário, que é o dinheiro que o partido político recebe para se manter. Esse fundo partidário ele é composto por dinheiro do Tesouro Nacional, pelas multas eleitorais aplicadas aos partidos políticos. Todas as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral não vão para a Justiça Eleitoral, vão para o fundo partidário. Doações de pessoas físicas. E a própria comercialização de bens que os partidos podem fazer. Então, venda de broche, venda de camiseta, todos esses recursos formam o fundo partidário e os recursos que os partidos podem doar. Paralelo a isso, tem um novo fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse fundo especial, como é que ele foi constituído? Ele é também 100% do Tesouro Nacional. Só que ele não foi um dinheiro que a União botou de nenhum lugar. Eles tiraram a propaganda partidária. Então, todos os recursos que o governo deixava de arrecadar com as empresas de comunicação no momento da propaganda partidária, o que acontece? A propaganda partidária são as propagandas que não são de fins eleitorais. Tá. Aquela propaganda que tem no ano não eleitoral. Que cada partido aparece na televisão. Isso, tem o bloco de 20 minutos ou de 10 minutos. Isso acabou? Acabou. O Poder Legislativo acabou com isso e essa propaganda era subsidiada por isenções fiscais. Tá. Essas isenções fiscais que deixaram de ser dadas para as empresas, todo esse recurso foi para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, esse 1 bilhão era dinheiro que o governo já deixava de receber. Tá, são isenções fiscais de empresas de telecomunicações. Então, aquele espaço que as emissoras de TV deixavam para... Tem um fundo... Esse fundo foi para financiar as campanhas. E é isso que o Ricardo falou, que recentemente o TSE disse que 30% desse valor tem que ser financiado para lideranças femininas. Então, além disso, nós temos tetos para cada campanha. Ou seja, a campanha para deputado tem um teto de quanto? Campanha... Você sabe, deputado está por volta de 2 milhões e alguma coisa. Tá. Para senador está por volta de 4 milhões. E no Rio de Janeiro, né? Mas isso é tetos estaduais. No Rio de Janeiro, 14 milhões para governador. E Brasil, 75 milhões para presidente.
qualquer maneira, esse tipo de informação está muito escritinho, direitinho no site do TSE. No site do TSE. Acho que é uma crença importante. Veja, então a gente tem 1 bilhão e 700 milhões que vão ser distribuídos nos partidos para esta eleição. Isso é fora o fundo partidário, que é um fundo anual, todo ano tem um fundo partidário. É contínuo. Bom, além desse dinheiro, você tem essa vaquinha online. Essa possibilidade de arrecadação. Por que é importante essa questão da vaquinha online? Porque este dinheiro, 1 bilhão e 700, é controlado pelos caciques dos partidos, que têm uma tendência de jogar esse dinheiro em quem tem mandato. Então, é uma forma, inclusive, já muito analisada, de que esse 1 bilhão e 700 vai garantir o quê? A renovação da maioria dos que são detentores hoje do mandato. Deputado federal, estadual, senador, etc. A máquina investe na máquina. Então, para a gente ter renovação e liderança, a gente tem que abrir uma outra fonte de financiamento. Não pode ficar dependendo só desse dinheiro do fundo eleitoral que foi para os partidos. É necessário que a população se envolva. É necessário que identifique uma liderança feminina, negra, ou uma outra LGBT ou outra qualquer, e abraça a candidatura, para que ela possa ter dinheiro e possa ter apoio para ganhar, para tentar concorrer com essa máquina que está aí montada para os atuais detentores do partido. E até complementando o Ricardo, há uma percepção, erroneamente, de que, por exemplo, mulher não vota em mulher e por isso não tem uma representatividade. Só que o sistema eleitoral hoje não permite esse pensamento direto. Porque, ainda que você consiga uma liderança feminina dentro do partido político, o partido político tem que impor uma lista. Então, ele vai botar 10 candidatos, uma mulher liderança. Se ela for eleita com muitos votos, ela vai levar mais 3, 4. Esses 3, 4 não são mulheres. Porque dentro do partido político não há uma grande participação feminina. Só há participação nas lideranças. Então, assim, não adianta ter... Alguns países têm cota de eleitos. De eleitos. E não de candidaturas, que é como tem no Brasil. Mas aí é o problema de lista, né? Porque não dá para ser de outra forma. Isso, a gente teria que mudar um pouco o sistema eleitoral. Eu me lembro que uma vez eu disse, num programa desse televisão, eu digo, eu só voto em mulher. E aí eu tinha um vereador candidato que olhou para mim muito sério. Nunca mais ele falou comigo. Mas, enfim, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Bom, estamos de volta então, Bruno. Olha aí, Vera, mais consulta. Essa foi do Yuri Braga. Ele quer saber como é que é decidido e quais são os critérios para a divisão do tempo dos candidatos no horário gratuito de televisão. O horário eleitoral gratuito, ele é uma divisão legal, ele é proporcional. Você pega todo o tempo de TV, os 20, 25 dias, e aí você faz uma divisão, 10% de forma igualitária para todos os partidos que estão na disputa. Então, se a gente tiver 30 partidos na disputa, você vai pegar aquele tempo e dividir por 30. Se tiver 10 partidos e uma coligação, por 11. Simples assim. Os outros 90% proporcional às bancadas na Câmara dos Deputados. Então, você faz essa divisão, o sistema da Justiça Eleitoral faz isso automaticamente, e aí depois a gente só sorteia a ordem de veiculação, principalmente das eleições majoritárias, e da proporcional a forma de veiculação do partido político. E aí o sistema vai fazendo só um rodízio. O primeiro de um dia vai para o final da fila, e o segundo vai para primeiro, e assim sucessivamente até o final da eleição. Sim, mas só tem um detalhe. Aí você vai ver as alianças, quer dizer, que vão ser feitas para presidente, para governador e a coligação na proporcional. Aí, nesse caso, por exemplo, um candidato a presidente, ele pode ter um montão de tempo, porque ele fez uma aliança muito grande. Vai somando o tempo de cada um dos partidos da aliança. A legislação eleitoral agora mudou um pouco para diminuir esse tipo de barganha. Então, para a eleição majoritária, só os 6 maiores partidos da coligação vão contar o tempo. Então, você pode ter 20 partidos na coligação. Você vai pegar as 6 maiores bancadas desses 20 e vai contar em cima dessa, que vai fazer a proporcionalidade dos 90%. Para a eleição proporcional, não tem essa divisão. Aí vale essa forma de bancada, porque são mais candidatos. Então, assim, foi até na última renovação de 2015, 2016 já teve isso, para tentar evitar, porque a gente tinha coligações que tinham 25, 26 partidos contra 1. Em eleição municipal isso acontecia bastante. Então, assim, ficava 95% do tempo com um contra 5% para todos os outros. Então, para tentar diminuir isso, o Congresso Nacional deixou essa limitação de dos 6 maiores partidos da coligação. Tomara que funcione melhor. Ricardo, vamos falar das pautas dos candidatos. A agenda dos candidatos. É comum a todos, né? Ninguém vai inventar nada. Como é que você está vendo isso? Veja, eu acho que há um
país hoje que aguarda com expectativa essas eleições, porque vivemos, né, esses últimos 4 anos, crise econômica, crise política, crise também por conta da crise econômica no financiamento dos serviços sociais, da própria questão da segurança pública. Então, vamos dizer assim, o ano de 2019 é quase que um recomeço. Não estou exagerando, mas a gente está praticamente agora com uma nova década perdida. Em termos econômicos, sim, né? Porque se equivale um pouco aos anos 80. Embora, é evidente, a gente tem alguns processos que possam ser apontados como que avançaram, mas a sensação é de que a gente andou para trás agora nesses anos, nessa segunda década do século XXI. E, de alguma forma, seja a nível do Congresso Nacional, Presidência da República, seja a nível das unidades subnacionais, eu diria que a gente recomeça agora, 19, um novo ciclo. Espero que, novamente, eu acho que você tocou num ponto importante, que a gente atenue essa polarização, que às vezes praticamente gera um impasse, quer dizer, as forças políticas se neutralizam e a gente fica no mesmo lugar, não sai dele. Isso. E que possa enfrentar as questões que têm que ser enfrentadas. A gente tem que crescer, a gente tem que voltar a crescer esse país, quer dizer, seja para a redução da pobreza, da arrecadação da União, dos estados, para poder financiar serviços sociais, financiar a segurança pública, para que os jovens, em vez de ficar pensando em ir embora do país, percebam que esse país tem muitas potencialidades e que ele pode fazer a sua vida aqui. Então, eu acho que há uma expectativa grande, eu acho, em geral, embora com muito ceticismo, com pessimismo misturado, mas há uma expectativa que a gente possa iniciar 2019 diferente do que foi esses 4 anos, seja a nível do nacional, seja a nível dos estados. Mas do que você acha que ninguém escapa? Eu acho que vai ter um ano inicial de reformas. Claro que aí vem a reforma da Previdência, talvez tenha uma reforma tributária, se fala da possibilidade também de reforma política, enfim, eu acho que vai ser o período de reformas. Por quê? Porque o capital político que você conseguiu ali mobilizar durante as eleições agora, principalmente quando chega ao segundo turno, vai ter que ser usado para alguma coisa que possa dizer assim, como recomeçamos. Começamos os empresários a acreditar, a juventude a acreditar, as pessoas mais simples perceberem que podem recuperar o emprego que perderam, a renda familiar que foi para trás. Então, eu acho que há um processo de reformas que vai passar pelo Congresso Nacional e pela Assembleia Legislativa, o que faz com que todos nós devemos olhar com atenção quem será o nosso representante, deputado estadual, deputado federal e o senador, que são 2 senadores que a gente vai eleger esse ano. O Bruno aqui no intervalo me lembrou isso, com muita pergunta. Vera, por favor. Ricardo, perfeito. Eu acho que isso vem chamar mais atenção nessas eleições do voto consciente. Para que cada um, quando for votar, pense bem em quem que ele está votando. Sobretudo nesse do parlamento, né? Não só os senadores, mas essa quantidade de deputados. Porque mesmo que o presidente eleito, ele vai depender desse Congresso para poder aprovar todas essas medidas que são necessárias e que o Brasil não vai escapar delas, entende? E o que nós estamos vendo é que você tem essas série de partidos, né, coligados e que acaba, às vezes, cobrando favoritismos após as eleições. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso para que não voltemos a repetir os erros, mas que, muito ao contrário, com os erros que foram cometidos, serve para que a gente possa aprender e a crescer mais ainda. Maravilha. Chiara? Então, como bem colocado pela Vera, né, é momento das pessoas se informarem melhor, filtrarem melhor as informações que elas estão recebendo, conhecerem melhor os programas de cada candidato, que eu acho que muitas vezes as pessoas votam porque elas se apaixonam por um determinado político, por uma determinada fala, mas não conhecem a fundo as propostas daquele candidato. E isso é muito importante, até para que ela possa cobrar durante o período do seu mandato, né? É o principal ponto. E também outro ponto que eu acho interessante, que o Ricardo levantou, é a importância da internet para mobilização política. Você pode, por exemplo, promover o seu candidato por meio da internet. Pode fazer que mais pessoas conheçam um determinado candidato que representa uma minoria por meio da internet. Então, a internet é um instrumento incrível para a participação política. Inclusive, você acha que pode eleger um candidato nas eleições proporcionais à internet? Pode ter esse papel?
pode auxiliar, porque há uma força nas redes sociais incrível, há uma possibilidade de mobilização muito forte, porque você pode promover um candidato, começar a colocar suas ideias na rede social sem nenhum custo, ou com um custo muito baixo. Exatamente. Então, isso permite mobilização, a internet permite ativismo. Nós vimos na Primavera Árabe a força da internet para mudar governos. E no Brasil, as pessoas estão utilizando bastante a internet, principalmente a internet móvel. No último estudo da TIC Domicílio, se viu como pessoas, até mesmo de baixa renda, vêm utilizando a internet por meio da internet móvel. E é uma ferramenta incrível para a democracia. Isso. Então, acho que esse instrumento tem que ser mais bem usado. A gente não pode pensar em rede social só como um lugar para disseminação de notícias falsas. Pelo contrário, infelizmente, esse conteúdo foi disseminado em redes sociais, mas há conteúdos incríveis e muito importantes divulgados em redes sociais, em blogs, nas mais diversas plataformas. Maravilha. Bruno? Sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que tomar cuidado até em relação ao impulsionamento do cidadão não ter uma iniciativa contra o seu próprio candidato. Então, por exemplo, o impulsionamento de campanha. Isso não pode ser feito para o cidadão comum. Só quem pode fazer o impulsionamento pago de campanha nas redes sociais é o candidato e o partido político. Então, assim, você quer apoiar seu candidato? Fala dele bem, fala bem dele na eleição, sem fake news. Fala bem dele na eleição, fala para os amigos, compartilha nas redes sociais dos seus amigos. Que isso é aquela permitido, situação, né? porque isso é permitido. Você pode falar do seu candidato sem o menor problema. Se está na resolução do TSE, está dentro da liberdade de expressão. Você pode postar fotos, tudo do candidato. Você pode, só que sempre tem que tomar cuidado. A gente, até o dia 15 de agosto, você não pode fazer propaganda com pedido explícito de voto. Você pode manifestar a opinião sobre determinado candidato, se ele é bom ou se é ruim. Só que o próprio candidato fazendo isso nas redes sociais, ele também tem que respeitar as regras eleitorais, que é você não poder pedir explicitamente voto. Você pode se dizer pré-candidato, você pode dizer as suas plataformas políticas, mas você não pode pedir expressamente voto até 15 de agosto. Mas a partir do dia 16, que começa a partir do dia fato, 16, a propaganda, enfim, comício, carreata, aí ele corpo pode, a corpo. ele pode pedir ele efetivamente. Pode usar o YouTuber para poder postar lá, ele pode transmissão ao vivo no Facebook. Ou seja, certamente as lideranças que não têm muito espaço no horário eleitoral gratuito, vão usar as redes, que já estão ocupados pelos detentores de mandato, podem usar as redes sociais, que é como você falou muito bem. Isso reduziu o custo da campanha e isso atinge milhares de pessoas, principalmente jovens que têm acesso a essas redes sociais. As redes sociais, ela muda principalmente porque ela pode ter transmissão ao vivo, ela pode ter formas de você, inclusive, postar lá aquele conteúdo, aquele discurso, e deixar lá sendo visualizado por dias, né? E você agenda também os posts. Sim. Então, é uma forma de mobilização muito interessante, com baixo custo, que chega a milhares de pessoas, né? Maravilha. E coloca em voga, o que eu acho bem interessante, pessoas que representam minorias, mulheres, negros, e isso é muito importante. Maravilha. Eu acho que nós estamos em plena campanha. Eu acho que a gente só sairá dela com o presidente, governador, senador e deputado eleito. E é bom que a gente viva esse momento plenamente, ou seja, que a gente se dedique a isso. Ou seja, a gente tem que ter tempo, energia e interesse da gente. O nosso momento agora, que nem preparar para o vestibular. Não tem jeito. É o que a gente tem que fazer se a gente quiser um Brasil melhor, não é isso? Muito obrigada, Vera, Bruno, Chiara, professor Ricardo e vocês que nos assistiram de casa. Até a próxima.